Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos mais uma vez neste dia do Senhor. Estamos aqui para estudar a sua palavra, para ouvir o que Ele tem para nós nesta noite. E deve ser o nosso desejo sincero de ouvir, conhecer, aprender e praticar a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe em todo esse tempo de culto. Continuamos orando para que Ele nos permita, num tempo breve, estarmos todos reunidos juntos aqui para glorificá-lo, para adorá-lo, desfrutando de uma comunhão aqui presente com todos. Enquanto isso, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, Salmo de número 139. Salmo 139, a partir do verso 1, diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Vamos, irmãos, curvar nossas frontes e vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai, e a revelação da Tua palavra nos ensina acerca da Tua grandeza, do Teu poder, do Teu conhecimento, da Tua onisciência, onipresença, do Teu poder. O Senhor é maravilhoso, Pai. Ajuda-nos a cada dia mais conhecer-Te, a cada dia mais submeter-nos a Ti, ó Pai. Capacita o nosso coração a Te conhecer mais e mais, a Te amar mais e mais, a Te buscar mais e mais. Fala conosco, Pai. Recebe o culto que prestamos a Ti. Tu és o nosso Deus. O Senhor conhece a nossa vida, as nossas palavras, antes mesmo de proferi-las, Senhor. Tu conheces o nosso caminhar. Tu conheces os nossos planos, os nossos projetos, os mais ocultos, os mais íntimos, o Senhor conhece todos, Pai. Dá-nos a Tua direção em todo o tempo. E fala conosco, ao coração de cada um de nós. Fala através do Teu Espírito Santo ao nosso íntimo. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então nós vamos cantar o hino de número 284. Um hino que fala acerca dos
caminhos que Deus tem para nós, caminhos que nem sempre são os nossos, mas são aqueles que Ele designou para a nossa vida. Vamos cantar esse hino 284 que fala da obediência. Será para onde eu quiser que o Mestre me quer enviar. É grande a seara a embranquecer, em que eu deverei trabalhar. Se pois há caminhos que nunca segui, uma voz a chamar-me eu ouvi. Direi, meu Senhor, confiado em Ti, estou pronto ao Teu mando seguir. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no Teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a Ti pronto a obedecer. Palavras terás de amor e perdão, que aos outros eu deva levar. No triste caminho do vício estão perdidos que eu dever buscar. Senhor, se a Tua presença real meu trabalho há de fortalecer, darei a mensagem bem firme e leal. Estou pronto a cumprir Teu querer. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no Teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a Ti pronto a obedecer. Sustento só dependerá, e de tudo me has de prover. A Tua vontade a minha será. Estou pronto a voltar-te, meu ser. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no Teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a Ti pronto a obedecer. Amém. Então, irmãos, vamos agora abrir nossas Bíblias novamente no Salmo 139. Vemos neste salmo Davi destacando a grandeza de Deus, o seu conhecimento, o seu poder, né, a sua presença em todo e qualquer lugar. Nesse mesmo salmo, quando ele reconhece a grandeza de Deus, ele também reconhece a sua pequenez
e o quanto ele precisa do cuidado e da direção de Deus para a vida dele. No final do Salmo, nos versos 23 e 24, ele declara o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Assim como Davi, nós também precisamos continuamente nos colocar diante do Senhor, clamando que Ele nos guie pelo caminho eterno, clamando que Ele perdoe os nossos erros, os nossos caminhos maus, que Ele limpe o nosso coração, que nenhum pecado nosso interfira na nossa relação, na nossa comunhão com Ele. Mesmo cientes da obra de Cristo em nossa vida, mesmo assim nós por vezes desagradamos a Deus. E temos agora a oportunidade de passar alguns momentos confessando a Ele os nossos pecados, crendo que Ele nos limpa, que Ele nos perdoa. Vamos passar alguns momentos orando silenciosamente, depois dirigiremos uma oração. Vamos, irmãos, orar. Senhor nosso Deus, rogamos o Teu perdão pelos nossos pecados. Limpa-nos, Senhor, e purifica o nosso coração de todo o mal. Nos reconhecemos, ó Deus, pecadores, indignos, mas também, ó Deus, temos ciência que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Temos ciência, ó Deus, que em Cristo nós temos o perdão de nossos pecados. Limpa-nos e dá-nos um coração cada dia mais confiantes no Senhor, cada dia mais cientes da sua pequenez, para que possamos continuamente recorrer ao Senhor, continuamente nos lembrar de que em Ti nós temos o perdão pelos nossos pecados. Limpa-nos todos, Pai, te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós temos alguns avisos importantes a serem dados. Essa semana nós estamos tendo algumas mudanças na nossa EBD. Ou seja, aquelas aulas que são ministradas em algumas noites da semana. Na terça-feira, por exemplo, além de termos a nossa reunião de oração, uma live às 6h30 da manhã, à noite, às 20 horas, nós teremos a EBD agora com a classe de jovens. Antigamente, ou melhor, semana passada ainda eram os adultos. Agora serão os jovens que estarão ministrando, portanto, nas terças-feiras. Quarta continua o nosso estudo bíblico, uma live. Quinta, da mesma forma, temos a nossa reunião de oração, também uma live. Sexta-feira tem a participação dos adolescentes e nos sábados agora tem a classe de adultos sempre participando. Não teremos mais durante esse tempo, nós não teremos a classe de casais, como havia uma intercalação entre adultos e casais. Não vai haver intercalação, vai ser aula só dos adultos. Por um tempo, devido à sobrecarga do momento, nós não teremos a classe de casais. Se Deus permitir, breve tempo nós poderemos retornar com a escola dominical completa. Em todos esses trabalhos durante a semana, nós também estaremos disponibilizando a participação através do Zoom. Todos esses grupos, tanto nos adolescentes, jovens, adultos, no nosso estudo bíblico, sempre após os estudos, após os trabalhos, o Zoom vai estar disponível, momento para trazer alguma questão, tratar alguma dúvida que ficou presente, e até mesmo para você ter contato ali rápido com os demais irmãos que estiverem participando desse trabalho. Continue orando pela igreja, pela liderança da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, pelos nossos irmãos lá na congregação também. Continue orando pelo nosso país, nessa situação difícil, política,
para que Deus permita aí os que são da área descobrirem uma vacina com respeito a essa bactéria. Enfim, continuemos orando. Nós vamos ter agora um momento de louvor com os nosso ministério de louvor. Depois teremos um momento missionário. Em seguida teremos a palavra de Deus ministrada esta noite pelo reverendo Cláudio.
Graça e paz, irmãos, vamos dar início a mais um momento missionário. Bom dia, a paz do Senhor, amados e parceiros do ministério. Estamos aqui para reunir, louvar a Deus e esperar o momento que o governo vai pôr o fim dessa quarentena, que já resta 4 dias para o governo tirar novo decreto e acredito de que vão pôr o fim. Temos visitado também alguns campos, principalmente em Canchungo, onde nós temos também um pequeno trabalho, está muito calor nessa hora, né? E o trabalho também está crescendo, está parado, mas tem pessoas cuidando de lá, que é Canchungo. Que Deus abençoe, tenha um bom domingo. Amém? Terça-feira estivemos na Portelinha. Doamos os agasalhos e cobertores que os irmãos da igreja doaram para a comunidade. Conseguimos abençoar mais 15 famílias do projeto. Muito obrigada a todos que se envolvem nesse projeto. Quarta-feira estivemos no Lar de Amparo ao Idoso do México 70, em São Vicente. O Ministério de Artesanato da nossa congregação confeccionou diversas mantas, cachecóis, sapatos de lã que foram doados aos 45 idosos que vivem no lar. Que Deus abençoe nossa congregação na Oceã. Foi com muita alegria que os nossos missionários em Sevilha compartilharam o culto de reabertura do local depois de quase 3 meses fechados pelo governo espanhol. Eles agradecem nossas orações e carinho. Na Nigéria, o pastor Emanuel Saba e sua esposa Juliana, grávida, foram mortos a tiros. Eles deixam 8 filhos. Eles trabalhavam em sua fazenda quando homens armados chegaram e abriram fogo contra eles. Ele era professor no seminário e atuava numa igreja cristã reformada na região de Donga. Deus tenha misericórdia de nossos irmãos nigerianos. Ainda na Nigéria, na quarta-feira, terroristas muçulmanos atacaram a comunidade cristã de Tudun Aguala. Morreram 9 pessoas e uma menina de 3 anos, identificada como Elizabeth Samaila, sofreu vários golpes de facão na cabeça. A menina de 3 anos ainda chegou a ser socorrida, mas morreu um dia após o ataque. As outras 9 pessoas que também estavam no local foram mutiladas com facões. Outras possíveis vítimas ainda se encontram desaparecidas. Nesse momento, irmãos, vamos interceder por missões. Vamos orar por missões. Pai querido, Pai amado, louvado e bendito é o teu santo nome, Senhor. Pai, neste momento, Senhor, queremos estar colocando no teu altar de graça, Senhor, o nosso pedido, que o Senhor, o nosso Deus poderoso, possa estar revestindo com toda sorte de bênção. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando. Queremos te agradecer pelas missões locais, Senhor. Muito obrigado pela vida da Sueli. Continue abençoando, Senhor. Cuida, guardando. Ó Deus, também queremos colocar, ó Deus, os missionários que estão nos países distantes, Senhor. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor supra as suas necessidades. Que o Senhor multiplique, Senhor, aquilo que eles receberem. O Senhor é o Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Pai, também lembramos, ó Deus, da igreja perseguida, clamamos ao Senhor. Ó Deus, quantos problemas, Senhor, quantas lutas, quantas dificuldades. Mas, Senhor, sabemos que o Senhor continua no controle. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos pelo socorro bem presente na hora da angústia. Supra, ó Deus, tudo aquilo que for necessário, em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos partir para a mensagem desta noite, palavra do Senhor para os nossos corações. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17, esse é o texto do sermão desta noite. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. O tema da mensagem dessa noite é evangélico de nome, mas ateu na prática.
evangélico de nome, mas ateu na prática. Esse é o tema da mensagem de hoje, em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. O texto da palavra de Deus diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor sempre, em todas as épocas, em todas as eras, o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado por esta palavra bendita e que nós possamos aprender, Senhor, a viver diante dos seus planos, diante da tua soberania em nossa vida. Nós agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o ano de 2020 vai ficar marcado na história porque ele parou. Quem poderia imaginar tudo isso há alguns meses atrás? Quem poderia imaginar tudo isso na virada do ano, por exemplo, de 2019 para 2020, quando costumeiramente nós fazemos planos e traçamos metas para o nosso ano? Todos os nossos planos foram por água abaixo. Tivemos que nos adaptar, tivemos que nos reinventar, tivemos que pisar no freio e muitos, infelizmente, tiveram que parar de uma hora para outra, parar tudo. O problema, meus irmãos, é que nós temos a ideia de sempre obter sucesso nos nossos planos. Planejamos ganhar dinheiro, planejamos fazer lucro, planejamos ser promovidos no trabalho, planejamos passar de ano no colégio ou na faculdade, planejamos seguir a vida da melhor forma possível. Ninguém faz planos para ser desapontado. E quando esses planos não saem da maneira que a gente gostaria, e quando esses planos ficam por fora da meta que a gente teve, nós ficamos desapontados, nós ficamos desiludidos e até mesmo deprimidos. Porque a gente vai acreditar como o mundo acredita, que nós somos as piores pessoas do mundo e que tudo dá errado para mim. Isso acontece porque nós acreditamos que tudo está no nosso controle. Acreditamos que se a gente planejar direitinho e executar direitinho, tudo vai dar certo, porque todas as coisas acontecem no mundo para que dê certo, porque eu sou o centro do universo. É isso que a gente acredita, é isso que o mundo acredita. O texto de hoje vai nos ensinar a pensar de maneira diferente. O texto de hoje vai nos fazer pensar sobre os nossos planos. O quanto os nossos planos são falhos. E assim que eles são quebrados, nós ficamos desesperados, acreditando que a nossa vida não tem mais valor, não tem mais sentido. O texto vai nos ensinar a pensar sobre isso. O quanto nossos planos são falhos. A questão crucial do texto é que isso acontece com os crentes. Os crentes que dizem possuir Deus no seu coração, soberano sobre todas as coisas e todo-poderoso, agem como ateus, esquecendo que tudo está na mão de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. E isso é tão comum hoje, meus irmãos. Evangélicos de nome, mas ateus de prática. Porque dizem crer em Deus, mas quando Deus faz os seus planos, ficamos desesperados, ficamos
como pessoas que só dizem ser crentes, falam como crentes, se vestem como crentes, mas na hora de agir, agem como ateus, agem como aqueles que não acreditam na existência e na soberania de Deus. E aí Tiago vai nos ensinar a pensar sobre os planos que devemos fazer. E a primeira coisa que Tiago vai nos ensinar, a primeira coisa que Tiago vai dizer neste trecho da Bíblia, é que os nossos planos que nós não devemos confiar por demais nos nossos planos. Versículo 13 diz isso: atendei agora, vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. É interessante Tiago, que Tiago falar dessa forma. Tiago está escrevendo aqui para os comerciantes da época. Para os comerciantes que eles que falavam, nós vamos para a cidade tal, e lá nós vamos passar um ano, e vamos negociar, e vamos ter lucro. E esses comerciantes, meus irmãos, eram os crentes da igreja, eram os irmãos da igreja de Tiago, a qual Tiago era o pastor ali. Homens e mulheres que viviam do comércio itinerante da época, negociavam suas mercadorias, negociavam ali, faziam lucro. É para esses homens que Tiago está falando. Os comerciantes estavam fazendo planos de negócio, definindo estratégias de venda, prevendo ali os lucros que eles iriam ter com aquelas vendas, com aquela viagem, com aquela empreitada. Mas esse texto tem que ser levado em conta por todos nós, mesmo aqueles que não fazem comércio, para todos nós que vivemos, que carecemos de subsistência. Todos nós fazemos planos, todos nós fazemos negócio, de alguma forma ou outra, temos a nossa subsistência, ou da nossa profissão, ou dos nossos negócios, ou de uma renda, de onde ela venha. Todos nós fazemos planos para a nossa profissão, para nossos estudos, para a nossa vida. Todos nós fazemos planos para a compra de uma casa, para a venda de uma casa. Todos nós. Esse texto está falando para mim e para você que trabalha, que estuda, que planeja um trabalho, que planeja uma profissão, que planeja um curso, que planeja se aposentar um dia, mas que planeja sem olhar para os planos de Deus. Não devemos confiar tanto nos nossos planos, porque Tiago está aqui nos alertando um erro que cometemos com facilidade, que é a arrogância. Atendei, Tiago grita como um puxão de orelha nesse texto. Atendei agora. É uma expressão tão forte que Tiago só usa aqui nesse texto, e no próximo capítulo, em nenhum outro lugar do Novo Testamento essa palavra é utilizada. O alerta que Tiago faz aqui é sobre a arrogância dos nossos planos para o futuro, sem pensar em Deus. A arrogância de fazer planos ignorando a existência soberana do Pai. Esse ato de arrogância é uma ofensa muito comum que os crentes fazem contra Deus. Sem dúvida nenhuma, é esse ato que Jesus nos alerta que aconteceria no fim dos tempos. Lá em Mateus 24, 38 diz: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Desde Jesus, os fins dos tempos foram inaugurados, e nós ainda esquecemos de que Ele virá, e ainda continuamos fazendo planos, como se Deus nunca fosse mudar o rumo da história.
As pessoas estão vivendo as suas vidas normalmente, como se Deus não existisse. E nós, cristãos, servos do Deus vivo, estamos vivendo nossa vida da mesma forma, sem colocar Deus nos nossos planos, sem pensar que Deus age diante da sua maravilhosa vontade, diante da sua sabedoria imensa. A arrogância dos nossos planos em não colocar Deus neles é um dos maiores erros que nós cometemos. O planejamento em si não é errado, não é isso que o texto está dizendo. O Tiago não está culpando o planejamento aqui. Não é errado também fazer comércio, nem fazer lucro, isso não é o erro aqui. Esse não é o problema que Tiago está tratando. Não é pecado querer expandir seus negócios, não é pecado querer fazer lucro. É bom planejar, sim, é bom fazer planos, sejam para negócio, ou seja para planejar um curso, ou seja para planejar um novo trabalho, uma nova área, ou seja para planejar a venda de um bem. A questão levantada por Tiago é que nós fazemos tais planos sem considerar Deus neles. Visamos o lucro e esquecemos as coisas de Deus, invertendo o valor real das coisas. Abraçamos os valores mundanos de lucro, de trabalho, de negócio. Confiamos o sucesso dos negócios nas nossas mãos, como quem acredita que se eu fizer isso, eu vou ganhar dinheiro, independente do que Deus haja. Acreditamos que é só executar um bom plano que nós traçamos, e executando esse plano, nós vamos ter certeza do lucro, nós vamos ter certeza do sucesso. Essa é a forma que o mundo faz negócio. Essa é a forma que o mundo planeja o seu futuro. E assim eles se gabam de serem os donos das suas vidas, o dono da circunstância e o dono do seu futuro. É isso que nós escutamos nas propagandas de televisão e nos livros de autoajuda. E esse erro não é novo. Esse erro não é novo. Ele é, na verdade, muito antigo. Logo no início da humanidade, os homens já eram arrogantes a esse ponto. E eles disseram assim: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topé chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Esse erro cometido pelos nossos antepassados da Torre de Babel, os comerciantes judeus cristãos aqui de Tiago, nós continuamos cometendo em 2020. Somos arrogantes demais para fazer tais planos sem considerar as coisas de Deus. E aí quando Deus vem e para tudo, para os nossos planos, nós ficamos desesperados, porque temos os nossos planos quebrados. E o final disso é como a parábola do rico insensato, que diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. E quando nossos planos vão por água abaixo, ficamos desesperados, sem chão e sem esperança de vida. É por isso que muitos nesse ano estão desesperados. Percebemos que não é só a doença pulmonar que afetará a população por conta do Covid-19, mas a doença emocional, a ansiedade, a depressão e todos os males que o fracasso dos nossos planos podem trazer. Fracassamos nos nossos planos porque não consideramos Deus nele. Deixamos Deus à parte, assim como o mundo faz. E assim, meus irmãos, nós entramos no versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo
se dissipa. Tiago quer nos ajudar a fazer os nossos planos da maneira correta. Tiago quer nos ajudar a colocar a mente no lugar e agora, daqui para frente, fazer os nossos planos de vida da maneira que Deus esteja colocado nele. Que Deus esteja nos nossos planos. Não fiquemos desesperados quando nossos planos forem por água abaixo. Porque Deus vai estar nele e Deus vai estar no comando. Para isso, Tiago nos ensina duas verdades. A primeira verdade é que nós não podemos ignorar quando vamos fazer um plano. É que nós não somos donos do nosso futuro. Somos ignorantes quanto ao dia de amanhã. E é por isso que Tiago diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Nós somos preocupados por demais com o nosso futuro. Nós somos preocupados por demais o que vai acontecer amanhã. A nossa ansiedade é tão grande que nós sofremos por antecipação todos os dias. Todos os dias nós sofremos o que vai acontecer amanhã. E Jesus já nos ensinou sobre isso. Jesus já sabia dessa inquietação do nosso coração e no Sermão do Monte nos orienta para não ficarmos desesperados. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestir? Não é observai as aves do céu, são semelhantes, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus já sabia dessa nossa ansiedade. Nós não conhecemos o futuro. A gente pode planejar qualquer coisa que seja, mas não sabemos nada mais. Não sabemos nada mais do que se passou até este exato momento. A vida é cheia de imprevistos. A vida é cheia de surpresas. Ninguém pode prever tais acontecimentos. Esse desconhecer do futuro é desesperador para nós, nos deixa aterrorizados, e é por isso que a gente planeja tanto a nossa vida, porque a única coisa que nos sossega é termos o controle da nossa mente. Não quero dizer que você não deva planejar, mas que sempre que você fizer isso, você inclua Deus. Inclua Deus, que Deus é que está no controle de tudo. É Deus que está no controle de todas as coisas e não você. E não você. Essa é a primeira verdade que nós devemos ter. Somos ignorantes quanto ao dia de amanhã. A segunda verdade que esse versículo nos deixa é que não podemos deixar de fora ao fazer os nossos planos, é que a vida ela é frágil. O versículo continua dizendo que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago está dizendo para os seus leitores algo que o livro de Eclesiastes trata por toda a sua extensão. O rei Salomão fala sobre a brevidade da vida, sobre a vaidade do ser humano. Nossa vida é curta demais para gastarmos com o que não tem valor. Ficamos muito tempo planejando como vencer a vida, como ter lucro, como trabalhar e como enriquecer, como gastar o nosso dinheiro. Mas não gastamos tempo nenhum com as coisas simples da vida. Quando nós pararmos para fazer nossos planos, nós devemos lembrar dessas duas verdades. Que nós não sabemos o futuro e que nossa vida é muito breve. E que logo mais, já não teremos tempo para mais nada,
porque o Senhor Deus é o Deus do tempo. É por isso que Salomão, depois de escrever o livro de Eclesiastes, considerando todas aquelas coisas que ele nos fala, ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Esta é a consideração do sábio rei Salomão sobre a vida. Não é por menos que alguns pastores do século 17 lançaram a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? E responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essas duas verdades têm que ficar na nossa mente quando formos fazer planos. Devemos estar mais preparados para planejar a vida quando pensarmos que a gente não tem controle do futuro e que a nossa vida é frágil. A nossa vida é frágil demais. Por isso, meus irmãos, suspeite de seus planos. Suspeite de seus planos. O versículo 15 a 17 vai dizer: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer bem e não faz, nisto está pecando. Primeiramente, meus irmãos, quando for fazer um plano, suspeite se Deus é soberano sobre o seu plano. Suspeite se no seu plano Deus está sendo soberano sobre ele, sobre a sua vida. Você precisa se perguntar: será que Deus está sendo glorificado neste meu plano, neste meu planejamento? Será que eu estou buscando esse projeto para melhor servir ao Senhor ou para servir a mim mesmo? Onde está o seu plano? Onde está Deus no seu plano? Isso deve sempre estar muito claro na sua mente. Isso deve estar sempre claro quando você planejar algo para o futuro. A gente não precisa ficar falando como uma frase de efeito: ah, se Deus quiser, ah, se o Senhor assim quiser. Não, não é essa a ideia. A questão aqui é exatamente o contrário. A questão aqui é parar de falar e agir dessa forma. A questão aqui é trabalhar para o Senhor, para a glória de Deus em qualquer coisa que você for fazer. Estudar para a glória de Deus é fazer o que for para a glória de Deus. É essa a questão. É essa a questão. Colocando, meus irmãos, a vontade de Deus na frente da nossa. Colocando o desejo de Deus na frente do nosso desejo. Estudando a sua palavra para saber qual é a sua vontade. Primeiro nós devemos ter Deus como soberano sobre a nossa vida. Em segundo lugar, cuidando do nosso orgulho. A segunda precaução a que devemos tomar, meus irmãos, quando formos planejar algo para o futuro, é suspeitar se o meu plano não é para o meu orgulho. Jactância, aqui no texto, é a mesma coisa que orgulhar-se, manifestar arrogância sobre os planos que você tem feito. Tiago está dizendo que essa atitude de fazer algum plano, e quando ele dá certo, nós ficamos orgulhosos. Poxa, eu consegui, eu planejei, eu trabalhei, eu fiz assim, eu fiz assado, olha só como eu consegui fazer tal coisa. Isso é inaceitável diante de Deus. Paulo foi um homem impressionante. Seu trabalho, sua obra foi magnífica. E os seus frutos estão aí até hoje. E tudo isso poderia fazer Paulo arrogante. E 2 Coríntios 12:7 diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O cristão deve se orgulhar sempre da sua vida na dependência de Deus, na dependência do Senhor,
e fazer tudo para a glória dele e nunca para orgulho próprio. E por último, Tiago nos chama a suspeitar se os nossos planos estão sendo feitos para fazer o bem que Deus tem preparado para que a gente faça. Versículo 17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Este último versículo é um ditado popular judaico da época de Tiago. Ele inclui aqui no final deste trecho, incorporando sim na palavra de Deus. Esse ditado tem nos ensinado algo muito sério, que é pecado a omissão ou a negligência, quando assim tivermos algo para fazer. Nós costumamos combater ações que geram pecado, mas dificilmente nós combatemos pecados que são cometidos por não agir. Ficamos parados. O que Tiago está querendo dizer e nos ensinar aqui é que ao fazer os nossos planos, devemos colocar as atividades que Deus preparou para a gente fazer. Que Deus preparou para que todos nós, como cristãos, fizéssemos. Existem muitas coisas que o crente deve fazer na comunidade cristã que vive. Seja trabalhar em algum ministério na igreja, seja ajudar um irmão na fé, suportando com as suas dificuldades, ou até mesmo fazendo algum discípulo e caminhando com ele. Todas essas coisas são deveres de um cristão, mas quando ele faz seus planos de vida, e esquece que tem essas obrigações, esquece que ele tem boas obras para fazer, ele está pecando contra Deus, está pecando contra o Senhor. Meus irmãos, ore sempre ao fazer os seus planos, ore sempre, coloque todo o seu planejamento diante de Deus e lembre-se, você não é dono do seu futuro, e a vida é como uma neblina que logo passa. E não fique triste por demasiado quando algum plano der errado, porque a vida é curta, a vida é pequena, nós temos pouco tempo aqui na terra. Não se frustre quando o seu plano não der certo, porque se ele estiver na mão do Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor sabe o que é melhor para você. Faça seus planos sempre suspeitando se o que você está pretendendo fazer é para a sua honra ou para a honra e a glória de Deus. Quando você faz essas coisas, quando você faz os seus planos, lembrando de todas essas coisas, quando ele vai por água abaixo, quando Deus vem entrar na história e faz todo mundo parar, a gente não fica desesperado, porque a gente ainda assim fala: Senhor, todas essas coisas é para a tua honra e para a tua glória. O Senhor sabe de tudo. Lembre-se, nos seus planos você tem obrigações de fazer o bem, e Deus preparou boas obras para você fazer também. E diante dos seus planos você tem que encaixar as boas obras que Deus te deu para fazer, que Deus colocou ao seu alcance para você fazer. Entregue todo o seu planejamento nas mãos de Deus. Entregue todas as suas obras, as suas metas, os seus planos futuros na mão de Deus. E assim, quando Deus fizer você parar, você pode dizer: Senhor, está tudo nas tuas mãos, eu posso descansar, eu posso ficar tranquilo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos cantar um cântico agora e depois seremos abençoados pelo Senhor. Tão
pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei, do meu Senhor e Rei, do meu Senhor e Rei. Vamos orar? Senhor Deus, querido e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que o Senhor possa nos consolar, ó Deus, nos trazer a Tua paz. E todos nós, ó Deus, que estamos tristes, desesperados, ansiosos, ó Deus, por conta de estarmos vivendo este período de que o Senhor colocou no mundo, ó Deus, para que ele pare, que nós possamos entender que o Senhor é o Senhor do tempo, o Senhor é o Senhor de nossas vidas e o Senhor é o Deus dos nossos planos, ó Pai. Que possamos confiar em Ti e dedicar a Ti, ó Deus, todas as nossas ações e planejar o nosso futuro agora, Deus, considerando que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Ó Pai, abençoe nossos irmãos em suas casas, que nós possamos, ó Deus, voltar em breve à comunhão, ao culto público, e que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a ter as definições corretas, os planos corretos, diante da Tua boa vontade. Fique com nossos irmãos, abençoe aqueles que estão enfermos, dê a Tua graça, abençoe aqueles que estão procurando emprego, trabalho, sustento, que o Senhor dê a tua providência na vida de cada um deles, ó Deus. Fica conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito estejam com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém.